Um dos sobreviventes do Holocausto disse que, enquanto for vivo, vai usar a voz para que uma tragédia como esta nunca mais aconteça. Veja na reportagem especial do Brasil News. Durante anos, o sobrevivente de Auschwitz, Naftali Furtz, de 92 anos, manteve silêncio sobre o que passou durante a Segunda Guerra Mundial. Só que desde que a neta sobreviveu ao massacre de 7 de outubro, ele está mais determinado do que nunca a falar. Com o antissemitismo em alta, ele faz um alerta. Conto minha história para os jovens porque acho que é importante que eles saibam. Faço pelas crianças, por quem não pode mais contar, e pelos que não têm mais uma voz para contar o que aconteceu. Então me sinto na obrigação de falar enquanto posso. 80 anos depois do exército soviético libertar o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, em janeiro de 1945, o Brasil News conversou com sobreviventes dos horrores do Holocausto que reconstruíram a vida em Israel. O campo na Polônia ocupada se tornou um símbolo do genocídio cometido pela Alemanha nazista, com 1 milhão dos judeus que morreram no Holocausto assassinados no local. Autoridades israelenses afirmam que cerca de 130 mil sobreviventes vivem no país atualmente, número que inclui os forçados a fugir dos nazistas ou perseguidos em países ocupados. Naftali tinha 10 anos quando foi preso com a família e enviado para um campo de concentração, indo parar em Auschwitz em novembro de 1944, onde foi separado dos pais e ganhou um número tatuado no braço. Com a aproximação das tropas soviéticas, os nazistas obrigaram os prisioneiros restantes a fazer uma marcha da morte pela neve do inverno em direção à Alemanha e Áustria. De Auschwitz-Birkenau fomos transferidos para o campo de Budi. De lá, em 19 de janeiro, na Marcha da Morte, chegamos em 23 de janeiro de 1945 em Buchenwald. Faço o que faço para que o Holocausto e as vítimas sejam lembrados, a crueldade dos nazistas e os horrores que minha família e os judeus da Europa passaram. É muito importante que isso seja lembrado. Quando ele e o irmão finalmente chegaram a Buchenwald, foram salvos da morte por um membro da resistência comunista tcheca, chamado Antonin Kalina, homenageado depois por Israel por ter resgatado centenas de crianças judias. Naftali estava em casa em Haifa, no norte de Israel, quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023. A neta Mika e a família dela viviam a menos de 3 quilômetros da faixa de Gaza e precisaram se esconder por 12 horas enquanto o massacre acontecia. Mais de 60 vizinhos morreram e os sogros dela foram assassinados. Apesar disso, Naftali Furtz afirma que os massacres de 7 de outubro não se comparam ao Holocausto.